Olá, estamos aqui para darmos continuidade no nosso ensinamento acerca do livro de Salmos. E como todos os dias, o Espírito Santo tem nos dado um entendimento, uma revelação, e hoje não vai ser diferente. Pai, no nome de Jesus eu te peço, abra o nosso entendimento. Todos os dias, Pai, precisamos pedir isso ao Senhor, porque todos os dias estamos propícios, Senhor, a errar, a falhar, a fechar a nossa mente. Por isso pedimos ao Senhor, abra o nosso entendimento, Pai, pois nós somos falhos, perfeito só o Senhor, e sabemos que é só o Senhor que é capaz de nos aperfeiçoar. Por isso, abra, Deus, o nosso entendimento, para que possamos ouvir, aprender e entender, para praticar a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui, hoje nós vamos continuar no Salmo 25. Aqui no Salmo 25, o título dele diz assim: Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. Primeira coisa que ele faz é rogar a Deus, pedir a Deus, para que o livre, dos seus inimigos. E depois ele confessa para Deus, que ele é um pecador. Todos nós somos pecadores e nós precisamos confessar isso todos os dias para Deus, Sabermos o quão pequeno nós somos e o quão grande e maravilhoso é Deus e o amor dele por nós. Aí inicia assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me a tua vereda. As tuas veredas, Porque são várias, E aqui ele fala para Deus, que a primeira coisa que ele faz é levantar a alma dele ao Senhor. Aqui ele diz para nós que a primeira coisa que nós devemos fazer, levantar a nossa alma ao Senhor. Sabemos que de nós mesmos nós não podemos nada. Então, quando acordamos pela manhã, a primeira coisa que nós devemos fazer é consagrar o nosso dia ao Senhor. Consagrar o que nós temos que fazer ao Senhor. Pedir a orientação dele. Por isso ele diz aqui: faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Muitas vezes nós levantamos de manhã e sabemos que ao acordarmos, nós vamos lá, fazemos uma oração, mas nós temos que saber como orar, porque a palavra de Deus diz que muitas vezes nós não recebemos algo de Deus porque nós não pedimos, ou quando pedimos não sabemos pedir. Então nós temos que aprender, a pedir a Deus, de maneira que Ele venha nos responder, porque a palavra de Deus diz que é aquele que está na palavra, e a palavra está, e aquele que está na palavra, quando ele pedir alguma coisa para Deus no nome de Jesus, Deus ele vai conceder. Por quê? Porque Deus ele tem compromisso com a palavra. Então, aquele que tem compromisso com a palavra, ele vai ser honrado. Porque Deus ele honra aqueles que honram a ele. Então, quando nós levantamos pela manhã e nós consagramos o nosso dia a Deus, a nossa alma, o nosso ser, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família, aquilo que nós planejamos, entenda, o planejar é nosso, mas o efetivar é de Deus. Deus é que efetiva os planos que nós temos. Por quê? Porque os nossos planos, eles são falhos, mas os de Deus não. Então, quando nós consagramos os nossos planos a Deus, Deus ele vai alinhar o nosso plano
com o plano dele. Aquilo que estiver no nosso plano, que ele vê que é bom, ele vai colocar no plano dele para nós. Entenda que muitas vezes nós queremos fazer algo no decorrer do dia, mas aquilo não é para aquele dia. Então nós precisamos pedir para Deus nos dar esse entendimento, essa direção. Por quê? Porque a ansiedade é uma seta diabólica que o inimigo vai tentar colocar no nosso coração, na nossa mente, para nós fazermos tudo errado, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que nós consagramos a Deus, Ele que toma conta. A ansiedade não entra. Aí quem faz tudo é Deus. Nós só vamos fazendo aquilo que Ele nos manda fazer. Nós precisamos ter esse entendimento todos os dias. E aí ele diz que quando nós consagramos a Deus o nosso dia, os planos que nós temos, quando nós consagramos tudo isso a Deus, confiamos em Deus, entenda, nós não vamos ser confundidos. Sabemos que o inimigo, ele trama muitos males contra a nossa vida. E muitos deles chegam sobre nós porque nós não consagramos o nosso dia a Deus. Nós não consagramos o nosso levantar ao Senhor. Entenda, a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós levantamos é consagrar o nosso dia ao Senhor. Consagrar os planos que nós temos a Deus. Porque nós podemos errar, mas Deus não erra nunca. E aquilo que Ele faz é lindo e é perfeito. Então entenda, muitas vezes a gente busca algo, pede a Deus algo e nós não recebemos porque nós não sabemos como fazer. Mas Deus sabe. Quando não é para hoje, pode ter certeza que o que é bom, perfeito e agradável, Ele já colocou no plano que Ele tem para você. Nós precisamos só confiar. Nós não vamos ser confundidos. Quem será confundido são os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? O demônio e seus anjos, e os espíritos malignos que andam com Satanás para fazer mal para a nossa vida. Nós precisamos entender sempre uma coisa que nós precisamos ter na nossa mente, que nós não temos pessoas como inimigos. Muitas vezes as pessoas, elas são usadas pelos espíritos imundos para nos agredir, para nos ofender, para fazer aquilo que o espírito ele não consegue fazer em carne, porque ele não é uma carne, ele é espírito. Então entenda, onde houver uma carne fraca, onde houver uma carne que não consagra-se para Deus, o espírito imundo ele vai entrar naquela carne. E aí ele vai usar aquela carne para te ferir, para te magoar. Muitas vezes isso acontece dentro da nossa casa, muitas vezes isso acontece no nosso trabalho. O inimigo ele vai arrumar um jeito de tentar parar, né, aquilo que Deus está tentando fazer na sua vida. Mas entenda, quando você está em oração, em consagração, que você apresenta todos os seus planos, seus desejos, suas vontades para Deus, você não vai ser confundido. Os seus inimigos que vão se frustrar. Os espíritos imundos que estão tentando te parar, eles que vão se frustrar. E quem garante isso é o nosso Deus. E aí ele continua assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todos os dias. Entenda? Nós confiamos nisso. E nós vamos seguir em frente. Olha, as lutas podem se levantar, a adversidade pode surgir, mas quando nós confiamos em Deus, nós temos essa certeza, essa fé de que tudo vai dar certo. Porque já está escrito. Deus já escreveu, já determinou isso. Agora é só nós tomarmos posse. Mas entenda, até que a promessa se cumpra, haverá um tempo. Nós precisamos aprender a esperar. Esperei com paciência no Senhor. É o que o salmista diz para nós, né? E Ele me veio com socorro. Entenda, quando a gente espera com paciência, o socorro vem. E não é a hora que a gente quer. É quando Deus vê que é a hora de chegar.
Porque enquanto nós tivermos força para lutar, Ele vai deixar a nossa fé ser acrescida. Aí quando nós não tivermos mais força, aí o sobrenatural acontece na nossa vida. E aí quem está fazendo é Deus. As nossas forças são limitadas, mas as forças de Deus não. E aí ele continua, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e da tua benignidade, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Entenda? Quando nós aprendemos a confiar no Senhor, a ter paz no Senhor, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos perdoa. E aqui Ele nos lembra de que os pecados que nós cometemos na nossa mocidade, Ele não se lembra mais. Já foram perdoados pela misericórdia dEle em nossas vidas. Então entenda, é Ele que nos faz caminhar em retidão, porque reto é Ele, perfeito é Ele, bom é Ele. Nós temos os dons que Ele nos dá, e um deles é ser bom, porque bom é Deus. Então, quando eu e você fazemos algo de bom, entenda, não fomos nós. Foi o dom que Deus nos deu para usar este corpo para o bem do Senhor, para fazer o bem para o meu próximo. Nós, de bom, não temos nada. Se tirarmos os dons de Deus na nossa vida, só resta maldade e perversidade. Bom é Deus, reto é Deus, perfeito é Deus, lindo é Deus. Entenda, quando eu e você vemos algo bonito, é porque os nossos olhos estão olhando com os olhos de Deus. Porque os nossos olhos, eles são imperfeitos. Quando nós olhamos com os olhos naturais, nós só vemos defeito, sabe? Olha aquela pessoa, ela é gorda, ela é feia, ela é isso. Esses são os olhos naturais. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós falamos, olha aquela pessoa, uma pessoa bonita, uma pessoa guerreira, uma pessoa valente, uma pessoa forte. E seus olhos de Deus, que te põe para cima, que te anima, entenda? Não tem nada com o ser humano, isso aí não é nada do ser humano, é de Deus. Quando uma pessoa ela olha para uma outra pessoa e diz, olha, você é forte, você vai vencer, não desanima não, levanta a cabeça. É o próprio Deus que está falando. É o próprio Deus que está usando aquela pessoa para te levantar, porque entenda, o inimigo ele só vai querer te derrubar. Porque o inimigo é um derrotado, é um caído, um fracassado. Então ele só vai querer te derrubar. Por isso ele quer que as pessoas andem com os olhos naturais. Que elas vão só ver seus defeitos. Porque na verdade nós somos cheios de defeitos. As qualidades que nos dá é Deus. E quando nós recebemos essas qualidades de Deus, não é para ficar presa dentro de nós. É para nós contaminarmos pessoas, influenciarmos outras pessoas com alegria, com a paz, com o amor, com os olhos de bondade, com a mansidão. Entenda, às vezes uma pessoa chega cheia de ofurô, cheia de ira, cheia de contenda, querendo arrumar confusão. E aí quando ela chega próxima a você e fala, e você não vai falar nada? Aí você vira para ela, oh minha amada, calma, sente-se aqui, vamos conversar, o que está acontecendo? Entenda? A Bíblia diz que uma palavra muda tudo. No sentido que ela diz assim, quando uma pessoa vem com uma palavra brusca e você vai com uma palavra de amor, você acalenta toda a situação. Você acalma, você domina todo aquele momento ali. Você consegue exterminar com toda a ira
E através do amor, da bondade, você consegue transformar aquela situação de guerra em paz. Mas nós não conseguimos fazer isso. É um dom que vem de Deus. Todas as coisas boas que nós temos, que nós recebemos, entenda, nada nos pertence. Tudo é de Deus. Nós precisamos saber reconhecer isso. De nós mesmos, podemos nada. Agora, se deixarmos Deus nos usar, você pode ter certeza que vai ser lindo o agir de Deus na nossa vida. E aí ele continua assim: todas as verdades do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa as minhas iniquidades, pois é grande. Entenda, todos nós temos grandes iniquidades. Todos nós temos grandes pecados. Por quê? Porque nós estamos propícios. Entenda, a carne ela é propícia a pecar. Ela é propícia a errar todo o tempo. Mesmo nós tendo o dom da bondade, do amor, quantas são as vezes em que nós nos pegamos olhando para uma pessoa e muitas vezes criticando algo que nós estamos vendo na outra? Entenda, isso é a dominação da carne. E nós, mesmo que buscamos a Deus, que consagremos a Deus, que fazemos tudo isso, né, a qual nós já explanamos, entenda, ainda assim nós estamos propícios, porque nós somos carnes. Entenda que acabamos de ler que perfeito, reto, é Deus. Nós somos falhos, miseráveis, pecadores. Precisamos nos arrepender do nosso erro e do nosso pecado todos os dias, reconhecendo a grandeza de Deus na nossa vida. Entenda? Isso é se humilhar na presença de Deus. Isso é mostrar para Deus o quanto Ele é grande, quanto nós somos pequenos. E quando nós fazemos isso, você pode ter certeza que a glória de Deus, ela vem na nossa vida. Porque do mesmo jeito que Deus usou Moisés, Ele quer nos usar. Do mesmo jeito que Ele usou Jeremias, Ele quer nos usar. Do mesmo jeito que Ele usou Paulo, Ele quer nos usar. Do mesmo jeito que Ele usou Pedro, Ele quer nos usar. Do mesmo jeito que Ele usou Abraão, Ele quer nos usar. Mas entenda, enquanto nós não entendermos a grandeza de Deus, a honra e a glória é tudo dele. Nós não temos nada. E aquilo que Ele nos dá, Ele pode tirar a hora que Ele quiser. Quando Ele dá, Ele é Deus, Ele não toma de volta. Mas entenda que com base nas nossas escolhas, muitas vezes nós desviamos do caminho. E aí, muitas vezes, nós não percebemos. É por isso que Ele fala que quando nós guardamos os testemunhos de quem? Testemunho de Cristo, de Abraão, de José, né, de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Felipe, todos têm um testemunho. Quando nós guardamos aquilo que eles fizeram por amor a Deus, entenda, aquilo vai nos dar força para nos levantarmos, porque muitas vezes nós caímos na nossa própria língua, na nossa própria boca, nos nossos próprios olhos, no nosso próprio entendimento, mas nós precisamos entender que nós temos um Deus que é fiel e justo para nos perdoar. Basta que nós nos arrependemos e pedimos para Ele perdão. Porque se um homem diz que ele não tem pecado, ele está mentindo. Ele não está usando da verdade. Por quê? Todos nós erramos, todos nós pecamos, mesmo inconscientemente. Isso chama involuntário, ou seja, nós não queremos, mas muitas vezes isso acontece, por sermos humanos, e Deus sabe. É por isso que Ele diz para nós, que é para nós pedirmos para que Ele nos perdoe, para que Ele tenha misericórdia de nós, porque é através da misericórdia do Senhor
É através da graça que eu sou salva e é através da misericórdia que eu recebo o perdão. Mas entenda, eu preciso confessar os meus pecados a Deus. Eu preciso dizer para Ele, Pai, olha, muitas vezes eu pequei até sem saber, sem entender, mas me perdoa porque nós fazemos isso todos os dias. Então, entenda, quando nós pedimos perdão, muitas vezes a gente não cometeu algo voluntário, mas foi involuntário. Então, nós precisamos pedir todos os dias para que Deus nos perdoe. E Ele é fiel e Ele nos perdoa. E aí ele continua assim: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele dirá, Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido porquanto confio em ti. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Rende-me, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Entenda, ele aqui confessa para Deus os erros dele, os pecados dele, as falhas dele. E ele pede para Deus, Deus, olha para mim, mas olha também para os meus inimigos, porque eles estão se multiplicando a cada dia. Entenda, cada vez que Deus quiser nos usar, os nossos inimigos eles vão se multiplicar para que a nossa fé seja crescida. Mas entenda, Davi todos os dias ele falava com Deus. Todos os dias Davi pedia perdão para Deus pelos erros. Todos os dias ele sabia que ele precisava se humilhar na presença de Deus e foi por isso que ele foi tão usado. E ele confiava no Deus Todo-Poderoso a qual ele servia. É a convicção que todos nós temos que ter. Aflições nós vamos ter, mas temos que lembrar que o nosso Deus é maior do que todas as aflições. E quando Ele está à nossa frente, a vitória é certa. Nós não precisamos ter dúvida. Quando Ele está conosco, tudo vai dar certo. Tudo já deu certo, só precisamos esperar com paciência no Senhor. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por ser o nosso esconderijo. Obrigada por nos guardar, ô Pai. Obrigada, Senhor, por pelejar as nossas pelejas. Oh Deus, sabemos, reconhecemos que somos falhos. Reconhecemos que somos pecadores, Pai. Muitas vezes erramos, pecamos mesmo sem querer, oh Deus. Mas o Senhor é fiel e justo para nos perdoar quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros. Oh Deus, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por todo o entendimento que o Senhor tem nos dado. Agora sabemos porque o teu servo venceu todas as batalhas a qual o Senhor dirigiu. Porque ele entregava tudo nas mãos do Senhor. Ele pedia autorização do Senhor para fazer. Nada ele fazia só. Nada ele fazia pelo entendimento dele. Oh Deus, é assim eu quero ser. Assim nós queremos ser, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajude a caminhar com o Senhor. Com um espírito humilde, Senhor. Entendendo que todos os dias temos que pedir ao Senhor que nos perdoe de nossos erros, nossas falhas. Porque perfeito, reto, é só o Senhor. Nós te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.